Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um aulão. Nosso aulão de hoje que vai ser sobre como ter mais prazer sozinha. Deixa eu já escrever o tema. Boa noite, Henrique. Beleza, vamos lá então. Antes da gente começar o tema, deixa eu perguntar, vocês sabem por que eu escrevo no gênero neutro, por exemplo, agora, né? Como ter mais prazer sozinha? Vocês sabem por que eu escrevo assim? Olha que o reaproveitamento, eu tô morando aqui na casa nova, né? Não trouxe nada, eu compro açaí e fico com os copinhos. Então, eu uso esse gênero neutro porque geralmente quando a gente fala no masculino, apesar de ser o automático, a gente tá se referenciando mais especificamente ao gênero masculino. Já se a gente fala no feminino, a maioria das pessoas acham que é só para mulher. O gênero neutro seria uma forma de dizer que é para todos, né? Homens, mulheres, pessoas não binárias, enfim. Então, por isso que eu dou preferência em escrever dessa forma. Eu esqueci de fixar. Bom, pessoal, vamos chegando para nossa aula de hoje. Gi, Kelly, Rafa, Cida. Boa noite a todos. Vamos começar então o nosso aulão. Seguinte, eu tenho recebido muito nas últimas enquetes que eu fiz com vocês, muita gente me falando assim, ó, eu tenho me masturbado nessa quarentena, mas não é a mesma coisa que transar. Ou, eu até me masturbo, mas eu queria sentir mais prazer. Ou a pessoa quer ter mais prazer na relação e não sabe como. Então, a aula de hoje vai ser para todo mundo, tá? Quem tá sozinho, quem tá com companheiro, quem é solteiro, quem é casado, para todo mundo serve o que eu vou ensinar hoje para vocês. Então, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre um breve resumo de como que o nosso desenvolvimento sexual acontece e por que alguns problemas nesse meio do caminho fazem com que a gente não desfrute ao máximo da nossa sexualidade, principalmente sozinhos. A gente vai falar também dicas práticas. Eu vou tentar dar o máximo de dicas práticas para vocês conseguirem ter mais prazer, não só mais prazer, mais satisfação. Porque às vezes a gente tem um prazer, mas é um prazer assim tão pequenininho que não satisfaz, né? Ou é aquela satisfação que, como fazer o xixi, fez o xixi e depois acabou, aquilo não transforma o teu dia, assim, né? Então a ideia é que vocês possam desenvolver uma forma de sentir prazer que realmente seja assim, uau, sabe? Assim, bem gostosa, bem satisfatória, que te dê prazer no corpo todo. E isso é possível sozinho também, você não precisa estar com outra pessoa. E depois, quando você estiver com outra pessoa, você vai levar isso e aí vai ficar mais gostoso ainda, tá bom? Cris, boa noite, Moraes, Jonatas, sejam muito bem-vindos. Que bom, Jonatas, que bom que é esperado para mim também. Eu preparei essa aula com muito, muito, muito carinho. Tatá, boa noite. Então, só para eu saber aqui, quem que é novo no meu canal? Que nunca assistiu essa aula antes? Fala aí, sou novato. Só para eu saber. Enquanto vocês vão escrevendo aí, eu vou recapitular algumas coisas que a gente assistiu na última aula. Para quem não sabe, eu tenho meu caderninho de colo aqui, porque é muita coisa para contar para vocês, né? Na última aula foi sobre como comunicar melhor na hora H. Então a gente conversou, né, sobre como falar, quando falar, como falar de uma forma que você possa expressar as suas necessidades sem que a pessoa já entre na defensiva, né? Então tem como. Tudo isso a gente falou na última aula. Quem não assistiu ficou gravado, depois dá uma olhada. Ficou bem legal. Inclusive as pessoas deram algumas dicas aí durante a aula. A gente trocou bastante informação. É isso.
isso. Então, o Jonas falou que é novato, a Cida também é nova. Agatha, boa noite, seja bem-vinda. Então, vamos lá, então, começar a nossa aula de hoje. Hoje eu tô bem avoada, então eu vou consultar bastante o caderninho, tá, gente? Seguinte, a nossa sexualidade, né, a gente pensa às vezes, na sexualidade e a gente pensa já na fase adulta, mas na verdade a forma que a gente vive nossa sexualidade na fase adulta, ela tem muito a ver de como a gente pôde desenvolver ela durante a nossa infância e a nossa adolescência. E aí, a maioria de nós não teve uma oportunidade de usufruir da sexualidade plenamente. A maioria de nós tem muita repressão, muitos condicionamentos em relação à sexualidade, e isso traz muita interferência hoje na forma com que a gente se masturba, que a gente transa e tudo mais. Se a gente pensar assim, né? A gente nasce, coloca uma fralda. Pronto, já ali o nosso órgão sexual é fechado. A gente não tem um contato com o nosso órgão sexual por quanto tempo? 1 ano, 1 ano e meio, às vezes até 2, né? Aí quando esse órgão sexual é exposto, muitas vezes tem esse lugar que falam, não pode pôr a mão, tá errado, é feio, é sujo, é pecado, papai do céu não gosta. Todas essas coisas que a gente vai ouvindo. Olha, gente, isso eu tô falando de 2, 3 anos de idade. Então, a primeira manifestação dessa autoexploração já é podada. Aí, quando a gente vai crescendo, né, às vezes, aí que acontece? Cada pessoa vai desenvolvendo um jeito. Tem gente que não faz para não sentir essa culpa. Tem gente que faz e se sente culpado, mas muito poucas pessoas tiveram essa possibilidade de realmente se explorar sem esse peso, né? Sem esse peso da culpa, da moral e tal. Bom, aí a gente vai crescendo. Quando chega na adolescência, o boom de hormônios, e a gente, tipo assim, aí isso vem à tona, né? O que eu vou fazer com toda essa energia? E vem ainda mais forte essa vontade de se tocar, de se esfregar e tudo mais, que já deveria ter sido vivenciada na infância, para que na adolescência a gente pudesse começar a explorar mais o corpo do outro também. Se a gente, o ideal seria assim, né? Na infância a gente tá tinindo com a nossa própria descoberta. Na adolescência a gente já começa a ter essa interação com o outro, para que na fase adulta a gente pudesse já tá show de bola, usufruindo, né, da relação sexual. Mas como todas essas fases acontecem de forma atrapalhada, na adolescência, e a gente chega para esse contato com o outro, né? Às vezes tem pessoas que vão chegar também só na fase adulta, mas quando a gente chega nesse contato com o outro, a gente já chega com um monte de tem que, sem ter desenvolvido nem o próprio, assim, sem nem saber direito às vezes o que gosta. E aí isso acontece também de forma muito diferente de acordo com o nosso gênero, de acordo com a leitura social, né? Como que geralmente meninas são criadas de uma forma a não se tocar e meninos são criados de uma forma a não tem uma abertura para se tocar, mas às vezes tem um certo estímulo, né? Assim, de que quem bate mais punheta, quem gozou primeiro, ver filme pornô, comer, ir no bordel, tal. Tem esse reforço que não é um lugar 100% relaxado para você viver a tua sexualidade, mas tem um estímulo para isso. E aí, o que acontece? Quando a gente vai para a relação, às vezes a gente não sabe nem direito o que a gente quer, porque tanto a pessoa que teve que ir meio que para não ficar muito atrasado, porque tinha que se masturbar, porque tinha que assistir pornô, porque tinha que comer a puta, tarará. Essa pessoa, ela também não pôde descobrir o que ela gostava, o jeito dela, a forma dela. É também isso é vivido de uma forma tensa. Quanto pessoas que não puderam fazer isso, não podiam se ver, se tocar, tarará, isso também a pessoa não sabe direito o que ela quer. Ou seja, a maioria de nós chega cagado. Chega assim terrível quando chega na relação sexual. Só que quando a gente tá com a outra pessoa,
o estímulo da outra pessoa por si só já é, ou em geral, já é excitante. Por isso que a maioria das pessoas acaba tendo mais prazer na relação sexual mesmo não se conhecendo direito. Porque nesse lugar de se esfregar, de se beijar, às vezes tem um vínculo emocional, enfim. Tudo isso ajuda a crescer essa excitação e às vezes acabar sendo mais prazeroso. Só que a gente fica dependente de uma outra pessoa para ter prazer. E às vezes fica nessa crença de que para você ter prazer, para você ter satisfação, enfim, você precisa estar numa relação. Quando isso não é verdade, tá? Eu mesma comecei tudo isso, não falei nem quem eu sou. Quem chegou de novo aqui, a Cida, o Jonas nem sabe quem eu sou, mas a Cida sabe um pouco, né, Cida? Mas assim, eu era uma pessoa, gente, muito tímida. Eu, no meu primeiro namorado, eu namorei por 2 anos e eu morria de vergonha, eu deixava ele encostar em mim. Eu deixei uma vez só, eu tava de shorts jeans, ele ficou com bolha na mão, porque ele ficou tentando atritar em cima do shorts jeans, gente, olha essa loucura. Mas enfim, eu era uma pessoa muito tímida, muito, e tinha muita vergonha do meu corpo. Oi, Tainá. E aí, o que me ajudou muito a me soltar mais, assim, tanto na relação, mas também ter prazer comigo, foi o Tantra e a bioenergética, né? E algumas coisas que eu aprendi nesse caminho, eu vou compartilhar com vocês. Mas se vocês também têm essa dificuldade de ter mais prazer, assim, quando eu comecei a me masturbar... Na verdade, assim, eu antes fui masturbada, eu primeiro fui masturbada, depois eu comecei a me masturbar, olha isso. Aí a sorte é que eu fui abençoada por ter encontrado pessoas que faziam de um jeito gostosinho. E nisso eu fui me inspirando pra fazer em mim também. Mas tem gente que não tem essa sorte, né? Que pega umas pessoas que faz um monte de cagada e fica super traumatizada e achando e sem se inspirar pra fazer sozinha, né? Então, assim, gente, eu vou compartilhar algumas das coisas que eu fui aprendendo na minha vida pessoal e profissional aqui com vocês hoje. Beleza? O Jonathan falou, eu sou, assim, bem tímido também. Quem que aqui também é tímido ou tem vergonha do próprio corpo? Fala aí pra mim, eu sou. Bah, Daniel, boa noite. Falem comigo, gente, porque eu não tô falando sozinha aqui, não tô dando aula pra ninguém, né? Os coraçõezinhos subindo eu amo. Mandem mais, que eu sinto que eu não tô sozinha aqui. Mas então, pra gente fechar essa parte da história, o que acontece? A gente chega na nossa vida sexual com um buraco, né? Com total essa falta de conhecimento, mas ao mesmo tempo com uma pressão enorme do tem que. Porque os meus amigos já transaram, porque minha amiga falou que fez o cara gozar 3 vezes, porque não sei quem, não sei que lá. Ah, ficou viciado no outro. E a gente fala, gente, agora? Como que eu vou chegar ali na relação sexual? E aí a gente vai cheio de tem que, cheio de querer fazer e acontecer. E, gente, olha, eu não sei vocês, mas quando eu penso em mim, e quando eu converso com os meus clientes, a maioria das vezes as transas, as masturbações que eu mais gostei não eram as que eu mais tentei fazer acontecer e causar. Eu não sei vocês, mas pra mim, assim, quanto mais eu me esforçava, mais estragava tudo. E nas vezes que eu falava, ai, vou viver aqui, ser feliz e usufruir, geralmente dava bom. Nem sempre, mas geralmente dava bom. Então, assim, por que eu tô dizendo isso? Gente, quando a gente tá nessa fase de não ter muita experiência, principalmente às vezes quando a gente ainda é virgem, a gente tenta buscar muita referência que às vezes não tem nada de verdade. Vamos pensar no exemplo disso, a pornografia. Quem aqui que já viu pornografia? Eu não sei se vocês viram, tem um TED, uma palestra, que o cara tentou fazer um estudo com homens de ver qual que é o impacto da pornografia na vida sexual deles. Só que todo estudo científico precisa de um grupo de amostra, que são pessoas que não usam aquilo, né? No caso, não usam na pornografia, para fazer a comparação.
Só que o que acontece? Não conseguiu ninguém que nunca tivesse visto pornografia. Olha que loucura, gente. A gente não tem um grupo de referência de pessoas. Bom, pelo menos isso. Lá nos Estados Unidos, acho que foi nos anos 90, mais ou menos. Ou 2000. Acho que 2000. Não tinha ninguém que nunca tinha visto pornografia. Ou seja, todos nós, em graus diferentes, eu imagino aqui, já viu pornografia, né? E o que a pornografia traz? Na maior parte das vezes, coisas que não tem nada a ver com a vida real. Eu não sei vocês, mas eu vi muita pornografia antes de ir pra prática. E depois que eu fui pra prática, eu vi que o bagulho é bem diferente do que tava lá. Quer dizer, né? E tinha muita coisa que tava lá que eu falava, nossa, isso deve ser demais. Na hora que eu ia pra prática, eu falei, gente, isso é horrível. Vamos pensar no exemplo, assim. Bate-saca. O cara fica lá, pá. Gente, e se você fica muito tempo nisso, assa, machuca, perde a lubrificação. Mesmo a pessoa goste de penetração, quando fica isso muito tempo, acaba sendo incômodo. Gente, umas coisas nada a ver, né? Bom, enfim. As mulheres que ficam gritando um monte. Gente, não faz sentido nenhum isso. Às vezes, eu acho super gostoso gemer. Eu acho que gemer é super importante pra gente expressar som, pra gente expressar o que tá gostoso, mas ficar gritando, assim, às vezes não tá sentindo nada. É só o ai, vai mais, ai, e um monte de coisa que, gente, é totalmente desconectado, né? Enfim, e mais um monte de coisa que a maioria dos pornôs não tem. O flerte, não tem o contato, não tem beijo direito, às vezes o oral é bem meia boca e já vai pra metelança. Quer dizer, aí a maioria das pessoas assiste o pornô enquanto tá se masturbando. Então, quer dizer, nesse momento de alto prazer, você tá total ali vidrado e condicionado e se condicionando àquela forma de sentir prazer que não tem quase nada de real. Aí o que acontece? A gente vai vivendo uma sexualidade, um prazer lá na cabeça. Porque às vezes você já não tá nem sentindo mais o que você tá fazendo ali. Pode ser que já esteja fazendo tão forte, tão intenso, até cuspi aqui, que você não esteja mais nem sentindo. E essa é uma das grandes questões. Vou até aqui, ó, passar para a próxima página. Essa é uma das grandes questões, os condicionamentos. Quando a gente costuma repetir uma coisa muitas e muitas vezes, a gente deixa de sentir isso, porque a gente já fica meio acostumado. E aí o nosso cérebro entende assim, não tenho que prestar muita atenção porque eu já sei como fazer aqui. Só que para você ter prazer, você precisa estar presente. Se você não está presente, você não tem prazer. Logo, né? Deixa eu ver o que a Tainá falou. Exatamente, acho que algumas mulheres fazem isso na vida real. Porque o sexo não tá tão bom e esses gritos servem só para estimular o parceiro ou a parceira para que o sexo acabe logo. Sim, inclusive isso é muito falado entre mulheres e inclusive entre... Deixa eu pensar aqui para não inventar. Eu ouço mais isso entre mulheres, então eu vou ficar com isso. Que fingem orgasmo, né? Porque às vezes não tá bom a relação, é difícil falar não. E eu vou falar, gente, é difícil falar não e é difícil ouvir o não. Não dá pra gente colocar essa responsabilidade só nas pessoas que dizem, porque já aconteceu mais de uma vez de eu falar que não quero algo e a pessoa, tipo, ou continuar, ou ficar, magoado, ou ficar, como você é chato, e colocar essa responsabilidade do não pra cima de mim. Então tem sempre os dois lados, né? Mas enfim, isso daí a gente comentou sobre a aula de como se comunicar melhor na hora do sexo, então voltem lá depois pra assistir. Mas eu tava falando então da questão dos condicionamentos, né? Deixa eu fazer um adendo aqui, gente, ó. Ai, tô amando o coração de vocês. Obrigada. Deixa eu falar, gente, tirem print durante a aula e postem depois nos stories o que parte da aula que vocês mais gostaram. Isso é uma forma de eu saber que vocês estão gostando dessa aula, para mais gente saber que essas aulas gratuitas estão acontecendo, para essas pessoas poderem assistir depois também, enfim. Então, tirem print, depois postem e me marquem, tá? Para eu saber, claro, que eu não consigo ver. Tá bom? Combinado? Quero ver depois as marcações, hein, gente?
Deixa eu tomar uma aguinha. Então, vamos falar sobre essa questão dos condicionamentos. Ai, que delícia esses corações, gente. Pode, pra mim, o coração... Olha, eu gosto muito. Pode continuar. Então, assim, quando a gente faz sempre do mesmo jeito, a tendência é que a gente vá diminuindo a quantidade de prazer. Então, a gente precisa de novidade. E eu ouço muito isso, que as pessoas falam: ai, eu não sei como incrementar minha relação sexual. Ai, meu parceiro só faz sempre a mesma coisa. Ai, eu quero experimentar novas pessoas porque eu tô cansada de fazer sempre a mesma coisa. Gente, não tô dizendo que é errado você ter relação com outras pessoas ou não ser monogâmico. A vida é de cada um, façam o que quiserem. Mas não adianta achar que vai ser se relacionando com outras pessoas que você vai ter experiências diferentes. Porque quem aqui... Vamos se conectar, vou fazer uma pergunta, sejam sinceros, hein? Quem aqui nunca saiu com pessoas diferentes, mas fez as mesmas coisas? A mesma sequência ali, ó. Quem aqui? Se muda a pessoa, mas faz a mesma coisa. Já parece que tem até um protocolo. Oi, sai às vezes pra jantar ou ver um filme, aí encosta na mão, aí beija na boca, aí passa a mão no corpo, a mão no genital, aí vai pro oral, pra penetração, goza, acabou. Quem aí conhece esse script? E esse script a gente faz às vezes com a gente mesmo. Com a gente mesmo ainda mais, porque não tem nem a referência do outro, não é? Gente, eu total entendo vocês, eu sei o que é isso, eu não tô no mundo, eu também passo por isso. Essas reflexões eu não tô tirando do nada não, tá? Então é o seguinte, às vezes, hoje não mais, não, claro, uma vez que a gente adquire consciência, a gente pode mudar isso, mas se a gente não perceber, a gente faz as mesmas coisas e acha que a culpa é do outro que não inventa coisa nova. A gente se desresponsabiliza, porque é muito mais fácil eu dizer que o problema é o outro, não é isso? Por isso que eu acho tão importante a gente desenvolver o autoestudo, descobrir mais sobre a nossa sexualidade. Porque aí a gente pode saber o que a gente pode fazer, né? Então, gente, o que acontece? Essa questão dos condicionamentos. Na masturbação acontece isso muito mais, porque é isso, não tem o outro pra lá fazer coisinhas diferentes. Então é muito comum que a gente faça sempre no mesmo lugar. Confiram aí comigo, ó. No mesmo lugar, mais ou menos no mesmo tempo, mais ou menos com os mesmos estímulos, tipo ou com um pornô, ou numa fantasia, ou com um vibrador. Que mais? Geralmente numa mesma velocidade, numa mesma pressão, numa mesma posição, ou só deitado, ou só sentado. Me digam sobre isso. Vocês geralmente se masturbam do mesmo jeito? Faz sentido isso que eu tô falando? A Gi falou aqui, oral, mete, goza, deita e dorme. Exatamente. Só deitado. Dani, boa noite. Júnior, boa noite. Gente, como que a gente vai ter respostas e sensações diferentes se a gente faz as mesmas coisas? Me digam. É como remar pro sul querendo ir pro norte. Então, para a gente ter mais sensações diferentes, a gente precisa fazer estímulos diferentes. Só por isso, eu imagino que vocês já consigam perceber o tanto de coisa que dá para mudar e explorar, né? Mas eu vou dar mais dicas aqui, porque é para isso que eu tô aqui, porque hoje eu tô de bom humor, eu quero dar tudo esmiuçadinho para vocês. Mas, gente, é só vocês observarem isso. Observe o seu padrão e veja como que você pode experimentar coisas fora desse padrão, tá? Às vezes, na relação sexual, você não experimenta várias posições. Se você também só experimenta a mesma posição, aí, olha, a chinelada vai rolar aqui.
Gente, sozinha a mesma coisa. Mari, boa noite. Sozinho você também pode experimentar várias posições, certo? Então vamos falar, ó, cada um desses itens pra gente pensar no que dá pra fazer de variação. Pega, se você não tem um caderninho, pega um caderninho pra escrever, pra te inspirar depois. Que às vezes a gente fica, nossa, quanta coisa. Aí sai da aula e fala, nossa, o que falou mesmo? Então pega uma folha de papel e anota aí que tem um monte de coisa que você pode fazer. De só pensando nas variações. Às vezes, gente, não é só o que a gente faz, mas como a gente faz. Esse é o pulo do gato. Você fala assim, não, eu toco no genital. Ok, mas você pode tocar no genital de diversas formas. Hoje eu tô de bom humor, ainda não tive de mau humor. Tenho momentos, claro. Mas hoje eu tô... É que eu preparei essa aula, eu falei, gente, tanta coisa que boa que aí eu fiquei animada. Então é o seguinte, gente. Peguem aí o caderninho, hein? A Gi falou uma coisa aqui, ó, sempre escondida debaixo do cobertor. Olha como os condicionamentos, que inclusive eles não estão só na nossa cabeça, os condicionamentos, eles ficam no nosso corpo. Se você faz o mesmo tipo de movimento várias vezes, isso fica gravado no teu cérebro, numa parte da memória que chama memória de procedimento. O que é isso? Tem um cara que ele era pianista e ele sofreu um acidente e perdeu a memória, ele não sabia quem ele era, quem é a esposa dele, não sabia nada. Mas quando ele sentava no piano, ele sabia tocar. Por quê? Porque ele tinha uma memória muscular. Isso se chama memória de procedimento. E isso acontece com os nossos hábitos cotidianos. Por isso que a gente aprende a escovar o dente, mesmo perder a memória, você sabe escovar o dente. Você vai saber bater a punheta do jeito que você batia a punheta antes. Então, o que acontece? A gente geralmente fica condicionado e preso a esses movimentos, principalmente se a gente não explora de forma ativa a fazer de jeitos diferentes. Então, quanto maior for o seu condicionamento de fazer de um jeito só, lembrando aquilo que eu falei no início da aula, né? A gente não teve esse tempo de explorar diversas formas do nosso corpo na infância. Então, a gente tende a chegar de um jeito, descobrir que ele é bom e já ficar condicionado nele. Sei que é o condicionamento porque eu moro sozinha, pra que me esconder? Exatamente, por isso que eu falei disso, Gi. É um condicionamento. Quando a gente faz muito tempo de um jeito, mesmo mudando o cenário externo, essas memórias musculares tendem a repetir desse mesmo jeito, tá? Por isso que a gente precisa ativamente experimentar de outro jeito. A gente precisa se lembrar e falar, opa, vamos fazer diferente agora, beleza? Então vamos pensar. O jeito de se masturbar. O que seria esse jeito? Como que você se masturba? Como que é a velocidade? Como que é a pressão? Que lugares do teu genital você toca? Porque as pessoas acham que genital é uma coisa só. Não é não, minha gente. Não é não. Se a gente pensar isso, eu mostro no curso de sexualidade consciente, nas mentorias e tal. Cada genital, gente, ele é uma imensa possibilidade. Se a gente pegar um pênis, tem o corpo do pênis, tem a glande, tem a base da glande, tem o saco escrotal, tem o períneo, tem a virilha. Só ali no genital, naquele pênis, tem milhares de coisas. Fora todo o corpo, que a gente já vai chegar nisso daqui a pouco. Mas só no genital tem milhões de coisas. Na vulva, tem o lábio externo, o lábio interno, a parte entre o lábio interno e o lábio externo, o clitóris, o capuz do clitóris, a uretra, a vagina, a parte de dentro da vagina, a parte externa da vagina, o períneo. Se você não faz ideia de tudo isso que eu tô falando, pra ontem, se olhar no espelho, hein, gente? Pra ontem. Olhar você, olhar a pessoa que você tá se relacionando. A partir de agora, gente, filme pornô não vai ser mais pra você se masturbar, né? Vai ser pra estudar a sexualidade. Combinado? Você vai olhar um filme pornô de um outro jeito. Você vai falar, onde que é tudo isso que ela tá falando aqui? Deixa eu ver se esse orgasmo é de verdade. Será que eu sinto que esse orgasmo tá sincero? Vocês vão ver eu mudar o jeito. Vamos usar o filme pornô pra gente estudar a sexualidade, tá? Eu real já fiz isso com outras terapeutas, amigas minhas. A gente realmente
olhava para analisar aquilo, quanto que era sincero, não era, se aquele squirting era de verdade. Vocês vão mudar tudo isso, gente. Então é o seguinte, ó, o jeito, qual que é a velocidade, qual que é a intensidade. Lembrando que você pode fazer movimentos rápidos, lentos e toda a escala entre isso. Você pode fazer movimentos suaves e fortes. Então você pode fazer um movimento lento e forte, lento e suave, rápido e suave, rápido e já me perdi aqui. Mas percebam quantas combinações a gente está falando só do toque genital. Vamos pensar aqui, ó. Vamos pegar um exemplo aqui. É grosso, mas é o que eu tenho agora aqui. Vamos pensar que isso aqui é um pênis. Vamos pensar que você se masturba assim. Só na variação de velocidade e pressão já tem milhares de possibilidades. O quanto você aperta, o quanto você faz suave. E uma dica que eu dou, gente, óleo de coco. Anotem, isso é precioso. Óleo de coco. O que é aquela textura, minha gente? O que é aquela textura? Inclusive é bom pra vulva também, viu? Antifungicida, várias coisas. Então, olha, só na pressão, no mesmo movimento, já tem várias possibilidades. A gente ainda pode variar o próprio movimento. Claro que tem várias técnicas, tem a Ione, língua massagem, mas eu não quero falar sobre você com técnica hoje. Eu quero que vocês saiam daqui pra brincar, tá? Explorar, criar. Depois as técnicas entram como um upgrade. Mas não vai direto para as técnicas, porque aí você vai deixar de sentir, você vai ficar, ai, como que faz isso, como que faz aquilo? E, tem um monte de gente aqui, vocês devem saber disso, um monte de gente vendendo. Ai, aprenda uma técnica maravilhosa para enlouquecer seu parceiro. Faça esse movimento e você vai enlouquecer. Gente, não é um movimento. É a conexão, é a possibilidade de criação, é a brincadeira com você, com a outra pessoa. Isso que é o mais valioso. Então, bora lá. Desapega de técnica. Experimenta isso, ó. Velocidades diferentes, pressões diferentes e movimentos diferentes. Quando a gente tá condicionado a fazer de um jeito, às vezes a gente vai fazer de outro, pode não dar a mesma sensação. Às vezes não dá o mesmo pico de prazer. Mas desapega um pouco disso, tá? O que eu tô propondo pra vocês não vai ser a mesma coisa, vai ser diferente. Esse diferente pode ser muito bom, mas vai ser diferente, tá? Então, assim, às vezes, quando a gente se masturba, a gente já vai direto para aquilo que dá mais prazer mais rápido. Só que acontece, o teu corpo não teve o tempo de ir acumulando esse prazer. E aí, quando você goza, é um tiquinho assim ó, que se acumulou de prazer. Por isso que você não tem satisfação. Quando você fica oscilando entre essas coisas que são mais intensas, menos intensas, você vai acumulando. Quando você tem um orgasmo, se você tiver um orgasmo, é uma quantidade muito maior de prazer para se espalhar pelo teu corpo. É isso que pode te dar mais satisfação. Por isso que no Tantra a gente fala sobre isso, né, de estender a relação, de estender a masturbação. Não para você ficar fazendo batistaca 4 horas. Pelo amor de Deus, não façam isso, minha gente. É para você estender e brincar mais. Não ficar só indo direto ao ponto. Gente, eu não vou ensinar para vocês como chegar no ponto G. Pelo amor de Deus, tem gente que para chegar no ponto G pode ser que você abuse daquela pessoa porque ela tem tensões na vulva, sabe? Desapega de uma coisa, uma pílula mágica que vai revolucionar o teu prazer. A sexualidade é um universo. O que a gente precisa é perceber esse universo e perceber que a gente pode brincar dentro desse universo com milhões de possibilidades. Beleza? Então, ó, eu vou recapitular várias vezes. Velocidade, pressão e movimentos. Pode fazer movimentos diversos. Aí, na vagina, na vulva, é a mesma coisa. Em vez de você ficar só no clitóris, você pode massagear os lábios de fora, os lábios de dentro, massagear o clitóris por cima do capuz, direto nele, de um lado pro outro, de cima para baixo.
Vai explorando, olha, uma dica que eu dou pra vocês, principalmente pra quem não tem muito contato com todas essas estruturas do genital. Experimenta pelo menos um dia, pode ser mais, mas pelo menos um dia pra você descobrir. Vai tocando e sentindo, olha, aqui tem isso aqui tem isso aqui. Sabe assim, sem muita expectativa, pra você explorar mesmo o teu corpo, tá? Outra coisa, movimento de você fazer. Se você se masturba parado, isso te dá uma sensação. Se você se masturba fazendo movimentos, seja rebolando, seja mudando de posição, enlouquecendo o teu corpo, isso vai te dar outras sensações também. Experimentem e me fala. Geralmente a gente faz assim, né? Contrai as nádegas para chegar logo ao orgasmo e pum, de novo, aquele prazerzinho pequeno. Então experimenta isso, rebola, solta as tuas nádegas. Quando estiver chegando, relaxa, curte mais um pouco. Beleza? Vocês estão anotando, gente? Eu tô entregando ouro aqui pra vocês, hein? Que mais? Toys, brinquedos. Eu tenho algumas questões com brinquedos, por exemplo, vibradores. E eu vou explicar pra vocês. Eu acho que o vibrador, ele é ótimo pra você ter como uma ferramenta. Não pra você depender dele pra ter prazer. Gente, isso é uma linha tênue, tá? Porque às vezes, por que eu não aconselho a pessoa, nunca se tocou tal, a ter um vibrador? Porque às vezes ela pode já ir direto àquilo e falar, nossa, e ficar condicionada a essa quantidade de estímulos e depois não conseguir ter prazer nem só com ela, ou também com o parceiro ou parceira, não conseguir se não for com o vibrador. Então, hoje, boa noite. Então, tem um vibrador, e tem vários tipos de vibrador, que penetra, que não penetra, que suga. Ai, tem um monte de coisa, alguns eu até quero super experimentar que não conheço. Mas tenham isso como um plus, tá? Não se apeguem a isso. Brinca, curte mesmo. É mais uma das possibilidades que pode estimular de jeitos diferentes. Mas lembra do condicionamento, não faça sempre com ele. Beleza? Isso é a minha opinião. Se vocês discordarem, também tem total direito de discordar, né? Pode até falar, eu discordo aí. Beleza? Deixa eu ver o que a Tainá falou. Uma coisa que faço antes de começar a me masturbar. Eu danço, e depois eu vou me tocando. É Mara. Gostei, que delícia. Que na dança você vai soltando o corpo, vai se aquecendo, né? Adorei. Deixa eu ver uma pergunta aqui. Gostaria de curtir mais meus mamilos. Falta algo. Não sei se eu entendi se falta algo. Mas os mamilos, sendo de pessoas do sexo biológico masculino ou feminino, eles podem ser algo que dê muito prazer. E tem pessoa, isso que é uma coisa tem bem diferente. Tem gente que acha que peito é tudo igual. Não é, tá, gente? Tem gente que sente mais prazer com o massagear na parte gordurosa, na parte mole. Tem gente que gosta mais na parte muscular. E tem gente que gosta mais na pele. E tem gente que gosta mais no mamilo. Brinca com essas possibilidades e vê também disso o que faz mais sentido. Você pode pegar o óleo de coco de novo, e ficar brincando ali no mamilo, apertar, passar o óleo passar do lado, mais massageando mais profundo, e vai vendo o que disso faz mais sentido pra você. Teve uma vez que eu atendi uma mulher que ela falou pra mim assim, eu não gosto que toque nos meus seios, que eu tenho até aversão. Eu não tinha prazer, como tinha aversão. E aí, durante a massagem, ela tava super sentindo, tava fazendo toques por todo o corpo e tal.
E aí eu perguntei, você gostaria que eu tocasse? Porque eu ia tocando perto e ela, tipo, ia demonstrando que queria, assim. Eu falei, você gostaria que eu tocasse seus seios? Ela falou, quero. E eu fui tocando assim, a primeira de uma forma muito suave, com óleo, daí fui massageando e tal. E ela me falou assim, nossa, foi tão gostoso. Porque, de novo, às vezes a gente fica condicionado. Eu já tive muito esse condicionamento. Principalmente quando eu me relacionava com homens, o meu seios é como se fosse uma objetificação, como se não fosse algo meu. Isso ficou no meu corpo, assim. Então era uma coisa assim. Parecia que era boca, peito e o buraco da vulva. Não era nem a vulva, era o buraco da vagina. Então, tipo, os caras já iam direto, apertavam no peito. Nossa, me dava uma sensação, só de pensar nisso, me dava uma sensação tão horrível. Que não só não era prazeroso, como era uma sensação desconfortável de estar sendo abusada, sabe? E aí, depois, com o tempo, principalmente depois com a maternidade, com o Tantra, eu fui começando a ter muito mais prazer nos seios, mas eu percebo que tem um momento para isso. Se a pessoa chegar direto nos seios, não é gostoso. Então, isso é uma coisa que sozinho vocês podem explorar também. Qual que é a forma, qual que é a sequência. Às vezes, uma parte do teu corpo, ela precisa que você já tenha num nível de excitação para você estimular ela, né? Deixa eu ver, o Fernando colocou aqui. Óleo diminuiu o atrito nos mamilos e sinto menos prazer. Queria o oposto. Então faz sem óleo. Sabe uma coisa que você pode fazer também? Brincar com temperatura. Pôr gelo, coisas que esquentam. Experimenta depois, me fala. De repente também isso pode abrir a sensibilidade. Fazer movimentos rápidos assim, ó. Beleza? Vamos continuar aqui. Nossa, nem sei se vai dar tempo de passar tudo, porque daqui a pouco eu tenho que sair para dar o grupo de bio. Vocês estão gostando da aula, gente? Estou falando aqui sozinha. Coraçãozinho. Beleza, vou continuar aqui então, tá? Ó, o tempo. Às vezes a gente tá condicionado também a um tempo. 5 minutos, 2 minutos, 10 minutos. Às vezes a gente não tem nem noção, né, gente? Sabia que muitas pessoas têm ejaculação precoce, gozam rápido, independente de serem homem, mulher, cis, trans. Muitas pessoas gozam rápido e nem sabem que gozam rápido. Então eu vou propor outro desafio pra vocês aqui, ó. Nossa, gente, eu vou falar duas coisas agora, presta atenção. Quando vocês forem se masturbar, coloca no cronômetro. E depois vejam quanto tempo. Caiu a conexão, mas agora voltou, né? Voltou aí pra vocês, gente? Nunca falei sobre essas coisas, é estranho pra mim, estou aqui só ouvindo. Obrigada, Cida, por pelo menos você ter expressado que já não tava ouvindo, já tá dizendo de um lugar novo, né? Voltou aí a conexão, gente? Beleza, então. Tava falando sobre... Parte que eu parei? Que parte que eu parei, gente? Me ajudem aí. Ah, boa. E por isso que é bom de aula ao vivo. Cronômetro, isso. Cronometre. E vão vendo isso. E aí, com o passar do tempo, vão colocando um tempo pra vocês, assim, ó. Ah, hoje eu vou ficar 20 minutos aqui me curtindo. Não precisa ficar 20 minutos se masturbando. Pode fazer o que você quiser, pode ficar fazendo carinho, enfim. Mas vai aumentando esse tempo. Se propõe a fazer isso. É um exercício também, tá? E aí tem gente que me fala assim, ah, mas eu não tenho tempo. Gente, depois dessa live, vão lá nas configurações do Instagram e vejam quanto tempo vocês estão passando no Instagram. E depois me fala se não tem 20 minutos pra você se tocar sem ser uma punhetinha rápida. Dá pra ser bem mais, tá? Mas façam isso antes de me falarem que estão sem tempo, beleza? Tempo é questão de prioridade. Quais são as tuas prioridades?
Acho que não precisa falar mais sobre, né? Fica aí a reflexão. Então, vamos lá, vou dar mais dicas pra vocês. Deixa eu ver o que eu não falei ainda. Respiração. Gente, a respiração é algo que pode ajudar muito a você conseguir sentir mais prazer. Porque, como eu falei, geralmente a gente se masturba com essas rápido, ansioso. Por quê? Porque o jeito que a gente aprendeu e começou a transar, a se masturbar, foi com essa pressão, com esse medo de que alguém visse, com essa ansiedade de ter que fazer rápido pra ninguém te ouvir, sem soltar som pra ninguém te ouvir. Então, isso fica no nosso corpo. Então, a gente precisa ativamente ir liberando esse condicionamento. E uma forma de você também aliviar essa ansiedade e poder curtir mais o momento é na respiração. Então, 2 coisas que vocês podem fazer que pode te ajudar nisso. Soltar som, respirar pela boca e soltar assim, ó. Façam aí comigo isso, ó. Não sei se vocês conseguem me ouvir. Não precisa ser alto, tá? Esse som. Pode ser, se você quiser. Mas é um som de uma a expressão do teu som, tá? Isso vai abrindo o teu canal aqui da garganta. Isso vai fazendo com que você possa se soltar mais, aproveitar mais, expressar o teu jeito único de soltar som, de transar, de se masturbar, beleza? Esse é um jeito de soltar a respiração. O outro jeito, eu descobri recentemente, gente, eu vou dar essa dica, uma dica bônus. Quem já cantou enquanto se masturbava, coloca aí, eu sim ou eu não. Quero saber se isso é algo novo pra vocês. Quem aí já cantou enquanto se masturbava? Às vezes eu demoro pra receber a resposta de vocês, mas eu quero saber. Eu não. Lição de casa pra ontem. Vão cantar. Olha, eu recomendo não, gente. Façam como vocês quiserem. Experimentem cantar uma música que vocês conhecem. Experimente só soltar som. Criar uma doideira, sabe assim? A masturbação, o sexo é um momento que você tem para despirocar, gente. Pra sair dessa caixinha que a gente vive nesse dia a dia aí com tantos tem que... esse é o momento de você despirocar, se movimentar do jeito que você quiser, soltar o som que você quiser. E isso vai abrir muito a tua criatividade. Você vai cada vez mais experimentar formas diferentes de ter prazer, tá? Fora que isso, energeticamente, ajuda a essa energia do prazer ir subindo. E para quem entende de chakras também, isso vai alimentando outros centros energéticos em você, tá? Então, cantar. Beleza? Lição de casa. Quero ver, depois vocês me falem, gente. Eu gosto de saber quando vocês fizerem lição de casa. Que mais? A gente vai chegar no finalzinho agora. Então, quem tiver pergunta, gente, já manda aí, tá bom? Vai escrevendo aí. Posição. Uma pergunta que tinham me feito era... se é melhor se masturbar sentado ou deitado, né? Gente, não tem melhor ou pior. O que eu recomendo, explorem formas diferentes. Se você faz sempre sentado, faça deitado. Se fizer sempre deitado, faça de pé. Faça de 4. Invente. Põe a perna pra cima, põe a perna pra baixo. Abre mais as pernas, fecha mais as pernas, tá? Uma coisa mais, acho que uma das coisas mais importantes, gente. Toque todo o teu corpo. Você pode começar tocando o teu corpo. Você pode... começar tocando o genital e depois tocar teu corpo. Explora o que teu corpo gosta. Toque sutil, toque mais forte, toque quase sem encostar, passando óleo. Uma mão no genital, a outra no resto do corpo, tá? Isso também vai fazer com que você tenha muito mais estímulos. E que também o teu corpo, o teu prazer, vá sendo distribuído por todo o teu corpo. E não fique só ali no teu genital e na tua pelve. Aí você vai conseguir uma quantidade muito maior de prazer, tá?
E a dica final que eu quero dar pra vocês, que pra mim é uma das mais importantes. A Cris falou, eu gosto de texturas, tecidos suaves. Ótimo. A gente pode estimular, gente, os vários sentidos. Imagina você explorar um sabor, pegar ali um morango, um chocolate e se degustando enquanto se masturba. Ou isso do gelo, do quente, né? Que mais? O som. Geralmente a gente está condicionado a fazer com os mesmos estímulos. Então, às vezes é sempre assistindo pornografia ou sempre fantasiando. Explora, às vezes, buscar o prazer pelo sentido, não só pela fantasia, né? Pelos sentidos também. Cheiro. Ai, gente, o cheiro, ó. Quem aí gosta do próprio cheiro? Ultimamente eu tenho apaixonado pelo meu cheiro. E eu fico assim... Ai, nossa, gente, é maravilhoso. Não usem desodorante quando vocês forem fazer isso pra vocês sentirem o cheiro de vocês. Às vezes, se você tá muito acostumado a usar desodorante, pode ser estranho você sentir o teu próprio cheiro. Mas depois, isso pode ser muito estimulante, porque é o cheiro dos feromônios. Então, isso é uma ótima forma também, né? Sentir os teus cheiros, sentir as texturas, os sons que você emite. Depois da última aula que você falou em que transar bem e não gozar é bom e guarda energia, experiência faz todo sentido. Depois da última aula que você falou em que transar bem e não gozar é bom e guarda energia e experiência faz todo sentido. Não sei. Eu acho que meu cérebro já tá bugando aqui, não sei se eu entendi bem, tá? Mas você dizer sobre a gente guardar essa energia quando o sexo tá sendo de uma forma gostosa pra gente ficar com essa energia... Porque é isso, né? Quando a gente vai transar, quando a gente vai se masturbar, isso tudo a gente vai ali aumentando essa energia de prazer, né? Se você fica com ela em você, e às vezes assim, não que necessariamente você gozar, você vai eliminar. Ela passou por você, ela também fica em você. Mas se você acumulou ali uma energia que não foi legal, geralmente aumenta essa necessidade de gozar pra você sair logo daquilo, né? Então eu vou dar a última dica. Vocês estão preparados, gente? Ai, gente, se elogiem. Isso pode ser uma coisa super simples, mas se elogiem. Vocês vão ver como isso faz total diferença. Eu já cheguei a chorar de estar me masturbando e dizer coisas assim pra mim que eu super adoraria que alguém dissesse, sabe? Assim, coisas tipo... Cara, você é tão linda, olha quantas coisas você já construiu. Ai, como você é gostosa, como eu adoro o seu cheiro. Sabe assim? Te elogia, gente. Te elogia. Não fica esperando que outras pessoas façam isso com você. Sons também, Cris, muito bom. Tipo, sexo bom é se gozar. Isso, não precisa. Você pode gozar ou não gozar. Isso não necessariamente diz se o sexo é bom ou não, né? Você não precisa. Gente, você pode gozar, mas você não precisa. Beleza? Eu nem falei tudo, gente, que tem muita coisa pra falar, mas eu vou precisar sair pra dar a aula do grupo de bioenergética. Inclusive, estão super convidados aí. Mas é pelo Zoom, tá? Precisa se inscrever, não sei se dá tempo de inscrever antes, mas que quem quiser participar do grupo de bio na próxima semana, me manda mensagem. Mas eu quero agradecer imensamente. Adorei a participação de vocês. Quem não tirou print, tira agora. Tira print. Gostinho de quero mais, né? Gostinho de quero mais. Gente, vocês veem o tanto de anotação que eu faço pra live? É muita coisa pra falar pra vocês, mas não dá pra falar tudo. Mas é isso. Se alguém tiver dúvidas ou coisa depois que queira compartilhar, o que achou da live, dar depoimento, ai, tô super aberta para receber.
E é isso, a gente se vê então na próxima terça. Quem tiver aqui e ainda não tiver no grupo de avisos, eu tenho um grupo no WhatsApp que é só para avisar das aulas, eu não mando mais nada, o grupo fica fechado. Eu aviso um dia antes e na hora que a live estiver começando. A quem quiser, o link tá na minha bio, tá? E é isso, mandem esse projeto para chegar em mais pessoas, né? Muita gente fala que isso de tantra, sexualidade consciente é muito caro. Eu tô dando as aulas de graça, gente. Então, aproveitem, compartilhem com as pessoas pra gente poder disseminar cada vez mais isso, né? Se o mundo fosse mais transante, mais prazeroso, mais gostoso, a gente viveria muito melhor, né? Teria muito menos guerra. O mundo seria mais colorido. Então, um beijo grande pra vocês. Espero vocês na próxima terça, às 19h19. Tá bom? Beijos infindos e até a próxima.